Olá, então vamos lá, vamos dar início. Primeiramente, eu queria falar sobre tralhas, que é o que nos atrapalha, né. Nós temos, primeiramente vou explicar um pouquinho o que que é a tralha. Nós temos, tralha física e tralha emocional, mental. E o que que é a tralha física? A tralha física, imagina aí, uma mesa e em cima dela sacola, eh, papéis, aquela caixa de documento que você pegou o documento e acabou não guardando, ficou em cima da mesa, chaves que a gente deixa em cima da mesa, caixas ou sacolas que tá em algum canto de algum cômodo. Isso são tralhas físicas, né, aquelas que nós podemos ver, que fica ali acumulado em algum lugar, aquela baguncinha, aquela que quando você vê que está desorganizado. E o que acontece? A tralha tralha chama tralha, né, bagunça chama bagunça. Se a gente vê alguma coisinha ali em cima da mesa, já acaba deixando outras coisas, aquela tesoura que a gente usou e não guardou, deixou ali em cima, caneta. Isso são tralhas físicas. Tralha, mental é aquela coisinha que fica na nossa mente, né, aquela preocupação, aquela ligação que você precisa fazer e não fez. É aquela arrumação do quartinho que você fica pensando que precisa arrumar. É uma conversa que você precisa ter, algo que você precisa resolver. Que mais? A conta que a gente precisa pagar e aquilo fica na nossa mente. Isso é tralha mental, emocional, que fica ali na nossa mente e como isso atrapalha. Que a gente fica pensando, quando a gente tem essas coisas em mente, a gente não consegue focar em outras coisas. Então isso acaba atrapalhando. A tralha são coisas que ficam na nossa mente, né, fica ali em cima, fica atrapalhando. Porque quando tem uma baguncinha em cima da mesa, toda hora que você passa ali, aquilo te incomoda. Né, aquilo ali, não traz aquele bem, né, aquele bem-estar, aquilo incomoda e tira a nossa paz. Então isso são, tralhas, né, que acabam acumulando, seja em cima da mesa, seja no sofá, seja num cantinho da casa, seja na nossa mente, e por isso nós precisamos organizar essa baguncinha. A gente precisa organizar tudo isso. E como que a gente pode, organizar tudo isso? Primeiramente, eu queria falar assim que nós recebemos de Deus um presente todos os dias, que se chama hoje. E esse presente, ele tem 24 horas. Assim, todos os dias Deus nos dá 24 horas de presente para a gente fazer o que a gente quiser. Então, nós precisamos organizar o nosso tempo e administrar da melhor forma esse presente que Deus nos dá. Que a gente pode fazer é organizar, né, as tarefas do dia a dia, né? E eu tô aqui para ajudar a deixar as coisas mais fáceis, mais práticas, para administrar melhor o nosso tempo, para a gente não perder mais tempo nem dinheiro com isso. Gostaria de deixar aqui umas dicas. Eu vou falar de algumas coisas que nos faz perder tempo.
Trocar de roupa várias vezes, isso nos faz perder tempo. E por que a gente troca de roupa várias vezes? Pode ser porque a gente acaba pegando a roupa para vestir, uma roupa que não está adequada para vestir, ou porque não serve, ou porque precisa de algum ajuste, algum conserto, né? E então ou porque a gente não acha a roupa apropriada, né? Então a gente acaba trocando de roupa várias vezes e isso nos faz perder tempo. Então a gente perde tempo procurando roupa, né? Tudo isso nos faz perder tempo. O que a gente também nos faz perder tempo? Procurar alguma coisa. Procurar chave, procurar algum utensílio, alguma ferramenta, e às vezes a gente está procurando algo que já nem está mais dentro da nossa casa. Essas coisas nos faz perder tempo, ficar procurando, né? Quem nunca perdeu o controle da TV e ficou lá procurando, não sabia onde estava a chave, perdeu a hora de sair porque estava procurando a chave. Então todas essas coisas nos faz perder tempo. Então a gente precisa organizar tudo isso. Vasilha, quando a gente fica ali procurando aquela vasilha, né? Ou então a gente vai pegar uma coisa, todas as outras coisas caem, né, bagunçam, e aí a gente não tem tempo para estar arrumando. E isso vai acumulando e nos faz também perder tempo. Refazer tarefas diárias, sabe? Aquela coisa, todos os dias fazer a mesma coisa, todos os dias ter que guardar os mesmos objetos, ter que fazer, pegar brinquedo, guardar a caneta, guardar a tesoura, todas essas coisas a gente pode administrar para que venha diminuir o tempo que a gente gasta com essas coisas. Então, o que a gente precisa fazer? Uma coisa que também a gente perde tempo às vezes é arrumando o armário. Arrumando, né? Não organizando. Às vezes a gente vai lá e arruma, mas não organiza. Então fica uma coisa que a gente tem que estar sempre arrumando novamente. Toda vez tem que arrumar novamente. Por quê? Porque a organização ali, ele não fica organizado, então ele não se mantém. O tempo todo ele está bagunçando. Então, isso nos faz perder tempo. E eu quero dar aqui dicas para que a gente possa organizar esse tempo, para que a gente possa ter mais tempo para fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, passar um tempo com a família, ler um livro, fazer um curso que a gente estava querendo há tanto tempo, né? Então, que venha sobrar mais tempo para que a gente possa fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Eu tenho aqui 3 dicas para a gente começar, para a gente iniciar uma organização. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Isso mesmo, uma coisa de cada vez. Por quê? Porque fazendo uma coisa de cada vez, a gente consegue focar, a gente consegue se concentrar. E outra coisa, quem aqui já tirou tudo do armário, colocou tudo ali em cima da cama, da mesa, da pia e não conseguiu concluir a tarefa? E aí teve que guardar tudo de volta, ou no final do dia estava exausto, né, cansado e vendo que ainda tinha muita coisa para fazer. Pois é, o nosso cérebro, ele é preguiçoso e ele gosta de coisas imediatas. Ele sempre busca poupar energia, então ele quer coisas imediatas. Então,
qual é a melhor forma? A melhor forma é fazer uma coisa de cada vez. Então, porque quando a gente pega e faz uma coisa de cada vez, por exemplo, a gente vai pegar uma prateleira, uma gaveta, né, uma parte do armário, uma coisa de cada vez. Por quê? Porque a gente vai conseguir focar somente naquilo, vamos conseguir concluir a tarefa e concluindo a tarefa, o nosso corpo ele libera uma substância quando nós concluímos uma tarefa que nos dá prazer. Então, quando a gente termina algo, é prazeroso, é algo que a gente, sabe, a gente se sente motivado, animado, e isso vai nos motivar a continuar a fazer a organização. Por isso que é importante fazer uma coisa de cada vez, porque isso vai nos ajudar a permanecer, a continuar a fazendo a organização. Então, primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa focar naquilo que mais nos incomoda. Pega aquela parte que mais te incomoda. Por quê? Porque você concluindo a tarefa da onde mais te incomoda, isso vai te dar um ânimo para continuar a fazer as outras coisas. Porque se você concluiu, se você organizou aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem tirado do sério, pensa nas outras coisas. Isso vai te dar um gás para você continuar a fazer a organização da casa toda. Então, escolhe aí, vê aí qual é o local que mais te incomoda e vamos começar por ele. Segunda coisa, né, que a gente precisa, segunda dica importante, é o desapego. É muito importante a gente fazer o desapego. Antes de arrumar qualquer coisa, nós precisamos pegar esse tempo para desapegar de coisas desnecessárias. Coisas que não que estão ali só atrapalhando, né, tomando um lugar, tomando tempo, atrapalhando as outras coisas. Por exemplo, às vezes nós guardamos coisas, guardamos roupas, guardamos utensílios que não são necessários. Ou porque nós temos demais, ou porque não usamos, ou porque aquilo não é necessário para a nossa vida. Às vezes é muito importante e necessário para uma pessoa, mas não é para você. Então a gente precisa pegar todo aquilo, né? Seja o que for que você escolheu, se for uma gaveta, a gente vai pegar essa gaveta e vai desapegar, vai pegar tudo aquilo que não é necessário e vamos colocar ou numa doação ou no lixo, porque às vezes tem coisas que realmente não serve, né? É lixo mesmo e nós estamos guardando. Então é bom a gente desapegar. Isso vai liberar espaço, vai desentulhar, vai nos ajudar a enxergar melhor aquilo que a gente tem e vai sobrar mais espaço para a gente guardar outras coisas. Por exemplo, coisas que estão aguardado há mais de 4 meses, dificilmente a gente realmente precisa. A não ser, é claro, enfeites de Natal, coisas para aniversário, que são coisas que a gente usa esporadicamente, né? Isso aí podemos guardar, deixar guardadinho, né? Enfeites de Natal a gente usa uma vez por ano, não precisa jogar fora não, esse a gente pode guardar. Então vamos lá. Para a gente destralhar, é importante a gente fazer algumas perguntas. Por exemplo,
Faça, quando você pegar, né, o seu objeto, faça essa pergunta. Esse objeto ele foi utilizado no último ano? Eu usei esse objeto no último ano? Aí você vê lá se você usou ou não. Tem coisas que estão guardadas que a gente nem sabe que está guardado. Quando a gente vai arrumar, que a gente olha e fala: nossa, eu nem sabia que eu tinha isso. Então, pensa bem, se você não sabia que tinha aquilo, você não procurou para aquilo durante um ano, você não vai usar. Então, é melhor desapegar e abrir espaço para outras coisas mais práticas que você realmente precisa, ok? Segunda pergunta: isso tem um valor sentimental? Uma vez eu fui ajudar numa organização, né? Fui fazer uma organização numa casa, aonde a pessoa ela tinha uma, eu acho que eram umas 2 ou 3 pilhas de materiais escolares de anos, né? De alguns anos. E aí eu conversei com ela, né? Falei assim: você acha realmente que você vai utilizar esse material? Você acha que uma criança do primeiro ano, do quinto ano, vai utilizar um material do maternal? Não vai, ela já está em outro nível, né? Então aquilo lá estava guardado, porque às vezes alguma folha que não foi totalmente utilizada, algum desenho para pintar, mas pensa comigo, o material já não é mais do nível da criança, então ela não vai se interessar por aquilo. Os desenhos que tinha ali para pintar, a gente nem lembra que tem aqueles desenhos para pintar. Então aquilo ali vai ficar ali guardado, entulhado e não vai ser utilizado. E aí eu falei para ela: então vamos separar aquilo que realmente precisa guardar e aquilo que não precisa guardar, que a gente pode jogar fora. Então separamos alguns trabalhinhos de escola, né? Ela escolheu os melhores trabalhinhos ali, aquilo que trazia as melhores lembranças, trabalhinhos com fotos, e separamos ali alguns trabalhos, guardamos e o resto a gente jogou fora. Conclusão: a prateleira que tinha pilhas de papéis, né, se transformou em algumas lembranças. Aquilo que era tralha, que era bagunça, que era lixo, se transformou em lembranças, onde ela pôde guardar. E você pode até fazer uma caixinha de lembranças, onde todo ano você escolhe 1, 2 trabalhinhos para guardar de lembrança. E aí você faz aquela caixinha de lembranças. Todo ano vai ter uma lembrancinha do seu filho, da sua filha, para você guardar, né? Mas não precisa guardar todo o material, principalmente material que não vai utilizar, né? Então, a gente precisa pensar, isso tem um valor sentimental? Que às vezes guardamos coisas que não têm nenhum valor sentimental. Então, a gente pode desfazer disso, se ele não está sendo útil para nós, certo? Outra pergunta que a gente pode fazer é se tem alguma utilidade. Isso aqui ele vai ter alguma utilidade para mim nos próximos meses? Se também não, se você não vê utilidade é real. Não é aquela, mas e se? Não. Você olhar e falar assim, não, isso aqui eu vou usar para X coisa. Se você vai usar para X coisa, ok, nós vamos guardar. Agora, se você não sabe para que vai usar, se por um acaso acontecer, não. Então, significa que está na hora de desapegar desse objeto. Então, coisas quebradas, nós precisamos pensar, vale a pena consertar? Né? Se não vai valer a pena, então a gente precisa desapegar.
Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, desculpa, se você respondeu não para alguma dessas perguntas, então está na hora de desapegar desse objeto, certo? E a terceira dica que eu quero deixar para vocês é não a procrastinação. Isso é um vilão na nossa vida, a procrastinação. Quando nós deixamos para depois aquilo que pode ser feito hoje. Às vezes, nós confundimos, né? Não administramos bem o nosso tempo, fazemos imediatamente aquilo que não é prioridade, e aquilo que é prioridade a gente vai deixando para depois. E o que acontece? Começa a acumular na nossa mente tralha mental, porque a gente vai ficar com aquilo na mente. Nossa, eu preciso fazer aquilo. Vamos supor, uma arrumação do quartinho. Você vai ficar assim, nossa, eu preciso arrumar o quartinho. Mas aí você passa por um cômodo e vê algo para fazer e começa a fazer aquilo. Vai no computador e vê algo e começa a fazer aquilo. E começa a fazer uma busca por algo que não estava na lista de prioridade. E aquilo vai roubando o nosso tempo. E a gente não consegue terminar as tarefas, a gente não consegue dar foco. Por quê? Porque tem aquela coisa ali martelando na sua cabeça. Você precisa arrumar o quartinho, você precisa arrumar o quartinho. E não arruma o quartinho, acaba fazendo outras coisas, não consegue focar nas outras coisas, e aquilo começa a virar uma bola de neve. E aí por isso que a gente começa a patinar, tem a impressão de que a gente faz e sempre tem coisas por fazer. Então a gente não pode procrastinar, diga não à procrastinação. Nós temos que sim fazer uma programação, ver as prioridades, aquilo que realmente é prioridade e fazer imediatamente, não deixar para depois. Tirar um tempo para realmente fazer as coisas. O que a gente pode fazer é tirar 15 minutos para fazer algum tipo de arrumação, né? A gente tira 15 minutos para fazer aquilo que a gente está procrastinando, deixando para depois. Se a gente tiver esse compromisso, a gente vai conseguir concluir aquilo que nós começamos. Então, essas 3 dicas para a gente começar a nossa organização. Então, escolhe aí, né, por onde você vai começar, aquele local onde mais te incomoda, aquele local onde sempre volta a bagunça, e vamos começar por lá, começando pelo desapego e não procrastinando, ok? Se você quiser, pode comentar aqui com a gente qual foi o lugar que você escolheu para dar início à organização. Amanhã a gente volta aqui para dar mais dicas, tá bom? Se você está gostando, pode compartilhar também esse vídeo com aqueles que você sabe que precisam dessa dica, tá bom? Até amanhã. Beijos!